Olá, aqui é o Dr. Roberto Querido. Seja bem-vindo novamente ao canal da Estimulação Magnética e Psiquiatria. Aproveita e já começa a seguir a gente também lá no Instagram, no @Clínica Pacífico Psiquiatria. Gente, diagnóstico tem que ser bem feito e isso dá muito trabalho, mas não tem outro jeito. Olha só, como a gente vai fazer o melhor tratamento para aquela pessoa se não souber exatamente o que ela tem? Não dá. E como é que faz então? Cada caso novo é uma nova vida. Cada pessoa sente de um jeito e adoece de um jeito. Cada depressão, por exemplo, é diferente em cada pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Vou te dar um exemplo. O diagnóstico de fobia. Tem gente que tem fobia e não consegue andar de avião. Tem gente que tem fobia e não consegue tirar sangue no laboratório para fazer exames. Embora os dois casos sejam de fobia, são coisas completamente diferentes. Na depressão, a pessoa geralmente sente tristeza. Mas existe inclusive depressão sem tristeza, em que a pessoa não sente graça em nada, embora diga que não está triste. Tem casos de ansiedade em que a pessoa come muito quando está ansiosa para aliviar a ansiedade. E tem outros que é o inverso. A pessoa perde completamente a fome quando está ansiosa e emagrece. Tem casos de depressão que são curiosos. A pessoa visivelmente vai ao consultório e está deprimida. E aí, investigando bastante, avaliando com bastante tempo e bastante cuidado, a gente descobre que lá no passado a pessoa já apresentou surtos de compras e passou noites sem dormir, com excesso de energia e disposição. Nesse caso, a pessoa que está no consultório está com uma depressão sim, mas não é uma depressão comum. É a depressão do transtorno bipolar, que tem um tratamento completamente diferente de quando a pessoa não é bipolar. Quantas pessoas chegam para mim falando: Dr. Roberto, eu não consigo prestar atenção em nada, ando distraído demais. Eu andei lendo e cheguei à conclusão que eu estou com TDA. Aí a gente investiga, avalia a vida da pessoa e descobre que não é transtorno de déficit de atenção coisa nenhuma. O que ela tem é esgotamento, burnout, desgaste, estresse e transtorno de ansiedade. Se o profissional não avalia com cuidado e apressadamente inicia um tratamento para TDAH, o que acontece? Sem investigar profundamente, os sintomas do paciente iriam piorar, porque geralmente os medicamentos para TDAH aumentam os níveis de adrenalina e podem piorar muito os sintomas ansiosos. Por isso que eu falei, tem uma coisa, tudo isso que eu falei tem uma coisa em comum. Se você sentar e avaliar o paciente só por 5 minutos, geralmente vai fazer uma avaliação completamente equivocada. Não dá para fazer psiquiatria assim, gente. Na primeira consulta, tem que sentar, avaliar, averiguar, investigar, perguntar, gastar tempo mesmo. A primeira consulta tem que ser demorada para conseguir descobrir exatamente o que a pessoa tem e como a pessoa funciona. Não tem outro jeito. Não dá para ter preguiça. Tem que fazer as coisas acontecerem. Mas, na verdade, isso é uma coisa muito boa de ser psiquiatra. O psiquiatra é um detetive, e o trabalho do detetive é muito interessante. Cada paciente que chega é um caso novo, um ser complexo que tem que ser analisado cuidadosamente. Assim como o detetive, o psiquiatra, na primeira consulta, vai analisar com muito cuidado todas as evidências. E muitas vezes existem sintomas que o paciente nem sabe que tem e é perguntando e investigando que o psiquiatra descobre e liga as informações para fazer o diagnóstico correto.
Vou te dar um exemplo que muitas vezes deixa os meus pacientes boquiabertos. Tem pacientes que chegam falando que estão tendo uns pensamentos ruins. Eu pergunto se a pessoa quer se matar, por exemplo, se seria isso. Aí a pessoa fala que não é nada disso, que o que ela sente é medo. Aí eu já digo, por acaso esses pensamentos ruins que você está tendo são imagens de você esfaqueando alguém que você gosta muito, ou você jogando alguém que você considera muito especial na sua vida da janela, por exemplo, algo assim? A pessoa fica completamente impressionada e fala: Dr. Roberto, como é que você adivinhou isso? Não é que o psiquiatra tem bola de cristal, mas é que fazendo uma avaliação bem feita, a gente já sabe que determinadas doenças trazem determinados sintomas. E para aplacar aí a curiosidade de quem ficou querendo saber que doença é essa aí dos pensamentos ruins, né? É o famoso TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Os sintomas angustiam muito a pessoa, porque a pessoa sabe que nunca faria aquilo que vem na cabeça dela, muito pelo contrário, por isso os pensamentos são tão cruéis para ela. Gente, a primeira consulta tem que ser detalhada, demorada, uma verdadeira investigação completa e bem feita sobre o que a pessoa traz de sintomas e sobre outras coisas que ela nem tinha ideia que eram sintomas. Só desse jeito a gente faz o diagnóstico mais correto possível. E isso é completamente fundamental. O grande problema que eu vejo hoje em dia na psiquiatria, nos novos pacientes que chegam para eu tratar, não é que eles não estão fazendo nenhum tratamento. Eles já chegam tratando. Mas a questão é a seguinte: geralmente a pessoa chega insatisfeita porque o tratamento que ela está fazendo só está resolvendo uma parte dos sintomas. Geralmente, a história que chega para mim é assim: Dr. Roberto, eu estou fazendo um tratamento, mas a minha primeira consulta foi daquelas consultas de 5 minutos e logo o médico já foi passando um remédio para mim. E eu até melhorei um pouco, mas foi só isso. E eu continuo com vários sintomas que me incomodam. E aí eu pergunto para vocês, isso é tratamento? Para mim, não é. Um tratamento que só melhora parte dos sintomas que poderiam ser melhorados completamente não está cumprindo o seu papel. É um tratamento só parcial. Eu digo que são pacientes que chegam menos piores, mas que não estão bem de verdade. O objetivo no tratamento na psiquiatria tem que ser de tratar de verdade, tem que ser de resolver todos os sintomas possíveis e sem efeitos colaterais, ou com um mínimo de efeitos colaterais que não gerem perda de qualidade de vida para a pessoa. Mas para fazer isso, a gente tem que partir de um alicerce sólido, um diagnóstico exato, bem feito, detalhado. O diagnóstico exato daquele paciente, daquele indivíduo que não é igual aos outros. E a partir daí, a gente pode lançar a mão de toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, nós temos medicações muito melhores e que dão muito menos efeitos colaterais que antigamente. A gente tem a psicoterapia com o psicólogo e a gente tem a estimulação magnética, um recurso de alta tecnologia que permite a gente tratar com muito mais precisão e eficiência os pacientes, muitas vezes nem usando medicação alguma associada. Nunca antes na história a gente teve tanta tecnologia para ser utilizada para curar. Vamos usar essa tecnologia a nosso favor. Lembrem-se, faça seu tratamento com um psiquiatra que analise seu caso desde a primeira consulta com detalhes, que seja um verdadeiro detetive, um psiquiatra que gaste tempo, mesmo te avaliando ponto a ponto, sintoma por sintoma.
Vai ser uma primeira consulta demorada, eu tenho certeza. E é dessa consulta que vai sair um diagnóstico super preciso, o seu diagnóstico. E é dessa consulta que vai sair um tratamento que realmente resolva o seu problema e que não apenas te deixe um pouco menos pior. Não se contente com menos do que isso. Você merece o melhor. Um grande abraço!